Vamos lá. Hoje aqui o assunto vai ser pagamento de RPA. Então a gente vai ver que para esse processo aqui na AFIA acontecer, ele precisa tanto do posto avançado, que é a pessoa responsável pelo processo, mas também precisa da ajuda do ponto focal, que é a pessoa que vai dar suporte. Então a Janine só vai conseguir fazer o pagamento do RPA se você, Gláucia, der suporte aí nesse processo, tá? E aí vamos combinar aquilo de sempre. Teve alguma dúvida? Pode abrir o microfone, pode perguntar, que a gente vai respondendo essas dúvidas aí durante o treinamento, tá bom? Não vai ser um treinamento muito longo. A gente vai aqui falar primeiro, né, das etapas. Esse processo, ele é composto aqui de 4 etapas. A etapa 1 e 2 é responsabilidade do ponto focal, então vai ser sua, tá, Glaucio? E a etapa 3 e 4 vai ser de responsabilidade da Giannini. Então, olha para você ver, a gente não consegue chegar no final da etapa sem a colaboração do ponto focal. Por isso que era importante você participar aqui. Então, aqui a etapa 1 e 2 é a etapa que a gente vai olhar cadastro desse fornecedor e a gente vai olhar também a questão da abertura do chamado para a criação da ordem de compra. Sem essas duas etapas, não adianta a Giannini abrir um chamado de pagamento de Fluig, porque vai faltar informação e esse chamado dela vai ser recusado. Então, antes da gente abrir o chamado, Giannini, você vai ter que primeiro fazer essa parte do processo pedindo a ajuda da Gláucia. E aí a gente vai ver aqui como é que vai funcionar esse processo. Então, a etapa 1 e 2 ali, que é cadastro e abertura do chamado para solicitação da compra, vai ser iniciado por e-mail. O que a gente orienta a unidade? Né? A gente orienta que você repasse para a Gláucia um e-mail para cada pagamento de RPA. Por quê? Pode acontecer de ter muitos pagamentos de RPA. Aí pode acontecer de ter mais de um. Quando a gente tem isso, a gente vai ver aqui que existe uma documentação obrigatória, né, que tem que ser enviada. E se você enviar isso tudo num e-mail só com várias pessoas, existe uma grande possibilidade de confusão, de documentação, de arquivo, etc. Então, a primeira orientação que a gente dá é que você envie um e-mail para a Gláucia solicitando essa informação, solicitando essa ajuda, um e-mail para cada pagamento de RPA. Então, você vai mandar por e-mail para a Gláucia, e a gente trouxe aqui um exemplo, tá? Então, o que você precisa mandar no corpo do e-mail para a Gláucia conseguir abrir o chamado e olhar também a questão do cadastro? Você vai ter que pôr, né, os dados pessoais daquela pessoa física, então nome, CPF. A gente também tem que colocar o valor bruto que vai ser pago para aquele RPA. E aí, lembrando que em cima desse valor bruto vai ter ali retenções, que aí pode ter ISS, IR, INSS. A gente também tem que pôr, né, a data de pagamento que você gostaria que esse pagamento acontecesse. Tá? A gente, quando fala de data de pagamento, a gente tem que tomar cuidado, porque o processo no CSA é como se fosse uma esteira de produção. Então, ele tem ali, né, vários chamados de todos os CNPJs do grupo, então não adianta eu querer pagar um RPA com 5 dias que eu não vou conseguir rodar esse processo. Então, o prazo mínimo aqui, a gente normalmente coloca entre 20 e 30 dias. Então, se eu estou abrindo aquele chamado agora, eu tenho que colocar um prazo entre 20 e 30 dias para eu conseguir efetivar esse pagamento sem atrasar. Não adianta eu prometer que eu vou pagar para esse cara na próxima quinta, sendo que eu não vou conseguir, tá bom? Outro dado importante é os dados bancários. Isso vai estar dentro do cadastro daquele fornecedor, mas é importante você citar aqui, porque se tiver alguma coisa divergente, o ponto focal vai conseguir, se for necessário, abrir um chamado pedindo ali a atualização desse cadastro em relação aos dados bancários. E aí, uma observação importante em relação aos dados bancários.
Eu estou falando de um pagamento de pessoa física, então tem que ser a conta do titular ali, ó, do autônomo. Não adianta eu querer passar a conta de um filho, de uma irmã, de uma esposa, não pode ser uma conta de terceiro. Tem que ser a conta em nome, por exemplo, aqui do Antônio, tá? No CPF dele, tudo bonitinho. Outra coisa muito importante é o centro de custo. Então, para cada pagamento de RPA, você precisa enviar ali o centro de custo. Pode ser um centro de custo ou pode ser mais de um centro de custo. Se for um centro de custo só, não precisa de rateio. Se for mais de um centro de custo, você vai precisar ali de uma planilhinha para fazer o rateio. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho R$ 6.500. Se eu vou incluir 2 centros de custo, por exemplo, medicina e enfermagem, aí eu vou ter que preencher qual que é o valor que vai ser ali alocado no centro de custo de medicina, por exemplo, 3.500, e qual que é o valor que vai ser alocado no centro de custo enfermagem, por exemplo, 3.000. O importante é, ali o somatório desse rateio tem que fechar com o valor certinho, até nos centavos. Não pode estar diferente, não, tá? E aí eu estou falando muita coisa, se tiver dúvida aí, vocês me falam. Então aqui eu estou falando primeiro das informações que o posto avançado vai mandar para o ponto focal. Aqui eu tenho, né, aquela relação das retenções. Então, quando você fecha um serviço com um autônomo, você tem que deixar claro para ele que você está fechando um serviço com valor bruto e que em cima daquele valor vai incidir retenções, tá? Para depois não ter problema também com o autônomo falando que você tinha, você me acordou pagar 6.500, mas eu estou recebendo aqui, sei lá, 5.800, tá? Porque tem retenções sobre esse tipo essa modalidade de pagamento. Bom, outra coisa, né, que a gente vai precisar enviar aqui nesse e-mail para o ponto focal é toda a documentação. A gente vai ver isso ali, né? Aqui eu trouxe, ó, identidade, CPF, PIS, escolaridade, comprovante de endereço, a declaração ou contra-cheque, né? Quando tiver já ali alguma remuneração com outro vínculo para comprovar que já teve a retenção do INSS. Então, se ele não mandar isso, apesar dele ter outro vínculo, vai descontar normalmente. Então, é interesse do próprio autônomo que tem essa documentação para ele ter uma retenção menor, e tem também a qualificação cadastral. A qualificação cadastral é feita aqui dentro desse site, e aí se tiver alguma dúvida aqui nesse processo de qualificação cadastral, você pode acionar ali o analista de integrações do DP, o Geraldo, que ele vai conseguir te ajudar. Mas é o CBO que vai trazer ali a classificação daquela atividade. Então, é muita coisa que eu tenho que pôr. Por isso que a gente sugere que a gente mande um e-mail por pagamento. Então, pus isso tudo. O ponto focal vai receber esse e-mail. E aí, Glaucia, você vai saber que você tem duas coisas que você precisa dar uma olhada. O cadastro, para dar uma conferida se está tudo ok. E depois abrir o chamado de ordem da solicitação da ordem de compra que vai ser gerado pelos suprimentos. Dúvidas até aqui ou posso ir passando? Não, Thiago, por enquanto não. Então, beleza. Aqui eu trouxe um checklist, tá? Só para facilitar, então ali eu trouxe um exemplo, aqui eu trouxe um checklist das documentações. Então, o que eu tenho que lembrar, né? Dos dados do fornecedor, do valor bruto, né? E aí também da questão do vencimento, dos dados bancários em nome lá do autônomo, do centro de custo, né? Com o serviço prestado. Então, eu também tenho que informar ali o que esse cara prestou de serviço para a unidade. Aqui tem informação só para afirmar, né? Para relembrar e para a gente aqui dar ênfase sobre as retenções, não esquecer, porque às vezes a unidade negocia o valor com o autônomo, um valor fechado, por exemplo, R$ 5.000, e aí na hora que o cara recebe, ele recebe com desconto, e aí ele vai achar ruim, mas o recibo de autônomo,
o pagamento de recibo de autônomo tem retenções. Então, a gente vai depois até desenvolver uma planilha para a unidade, o Brunão está me ajudando aí nessa demanda, para a gente ter ali exatamente um cálculo disso, né? Qual que é o valor bruto, qual que é a retenção e qual que é o valor líquido. Mas o importante é, quando eu negociar isso com aquele autônomo, ele tem que estar ciente disso. Então, beleza, aí de novo aqui eu trouxe a qualificação cadastral e a documentação, identidade, CPF, PIS, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço, e aí a questão do contra-cheque se ele tiver outro vínculo. Então aqui é só um checklist, porque se você imprimir isso aqui, você já tem aí grande parte do processo sendo atendido. Bom, então eu agora, ponto focal, recebi aquele e-mail com a solicitação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, Glaucio, é conferir esse cadastro no RM. Então eu tenho, primeira coisa, olhar se aquele autônomo está cadastrado no RM. Olhei, ele está cadastrado? Ótimo. Daqui a pouco a gente vai ver aqui outra dica sobre o PIS. Mas se ele não está cadastrado, opa, eu tenho que abrir o chamado solicitando o cadastro. E para eu abrir esse chamado solicitando o cadastro, eu já vou ter toda a documentação que eu preciso, que é exatamente aquele checklist que a gente falou ali atrás. Tá? Então, esse vai ser o primeiro processo, é olhar se tem cadastro, se não tiver, solicita o cadastro. Depois, esse cara já tendo o cadastro, você vai dentro do Fluig, né? Vai no processo de regularização, que está lá dentro da solicitação de compra, que é nesse movimento aqui 1.1.31, e vai abrir um chamado solicitando a criação da ordem de compra. Esse chamado vai ser atendido pelos suprimentos. Os suprimentos vai verificar toda essa documentação. Se não me engano, esse chamado dos suprimentos, ele passa pelo DP também? Eu acho que não. Nesse primeiro momento não, né, Brunão? Oi. Boa tarde. Não, o chamado que vai passar pelo DP é o segundo chamado. Segundo, beleza. Isso. Então tá, então ele vai ser atendido pelos suprimentos, que vai validar as documentações, estando tudo ok, vai criar a ordem de compra dentro do sistema RM, que é o sistema que o grupo utiliza, e aí esse chamado vai voltar para o ponto focal. Quando esse chamado voltar para você, Glaucio, você já vai ter ali o número dessa ordem de compra, nesse chamado. Então, beleza, no chamado você vai pôr todas as mesmas informações que a gente citou ali, então, informações do autônomo, data de pagamento, valor, centro de custo, serviço prestado, anexar todas as documentações, beleza, esse chamado foi atendido, você tem o número da ordem de compra. O que você, ponto focal, Glaucia, vai fazer? Vai responder esse e-mail para a Giannini. Então, você vai pôr lá no e-mail, por exemplo, cadastro do fornecedor Antônio, número tal. A ordem de compra gerada para Antônio, número tal. E eu falei Antônio porque lá naquela parte lá do e-mail estava Antônio, tá? Então vai pular o nome do autônomo e põe lá o número do cadastro do fornecedor e põe o número da ordem de compra. Só depois que você, Giannini, tiver esses dados, você vai conseguir abrir o chamado para pagamento de RPA. E aí a gente vai então aqui para a dica em relação ao cadastro. Então, Glaucio, quando você acessar o RM, inclusive tem um vídeo de treinamento rápido ensinando a fazer uma consulta do cadastro de fornecedor lá naquele site. E aí quando você olhar a tela lá do cadastro de cliente fornecedor, você tem que reparar o seguinte: você entrou lá na pessoa, no autônomo, veio aqui na aba tributos, e aí você vai verificar se está cadastrado o PIS aqui. Tá? Se não tiver cadastrado o PIS, não vai dar certo para a Giannini abrir o chamado para pagamento de RPA. Ela não vai nem conseguir abrir esse chamado. Então, se tiver, por exemplo, tudo correto,
mas está sem o PIS, você tem que abrir um chamado de atualização do cadastro para incluir o PIS. Se não tiver cadastro, aí você vai mandar tudo, ele já vai ser cadastrado com esse PIS. Deu para entender? Então tá. Resumidamente, quando aparecer alguém de RPA, a Janine vai mandar um e-mail para mim, com todos os dados da pessoa, o centro de custo dele, para onde que vai ser manejado, se vai ser rateado ou não. Eu vou abrir um chamado e aí o pessoal vai me dar um retorno com o número da ordem de compra dele, com o número do cadastro dele. Eu volto para a Janine respondendo um e-mail com todos os dados que já foi cadastrado no sistema. Quase isso, tá? Só o seguinte, a parte do cadastro, você vai conseguir consultar no RM. Então, se esse autônomo já tiver cadastro, ele vai aparecer para você, e aí você vai conferir se ele tem o PIS. Tem o PIS, está ok. Vamos voltar no cadastro. Olhei o cadastro, esse autônomo não está cadastrado no RM. Então, antes de eu pedir a ordem de compra, eu tenho que solicitar o cadastro desse autônomo. Então, vai ser um outro chamado. Eu vou pôr ali todas as documentações que a Janine já te mandou, pedindo para cadastrar esse cara. Foi cadastrado, finalizou, tá bonitinho? Conferir aqui, tem o PIS? Então, beleza, a gente tem o chamado para criação da ordem de compra, que aí você vai abrir naquele movimento de regularização lá dentro da solicitação de compra, cai para os suprimentos atende, e aí ele te responde com o número da ordem de compra. Quando você for responder para a Giannini, você vai ter duas informações para passar para ela. Esse número do cadastro do cliente fornecedor, que aí você vai estar informando para a Giannini que você já validou que esse cadastro daqui está certinho, que o PIS está certinho, e o número da ordem de compra, que só com o número da ordem de compra gerada no RM que a gente vai conseguir iniciar o segundo processo, que vai ser o pagamento desse RPA. Deu para entender? Então, ponto focal, olhar o cadastro, solicitar a ordem de compra. Recebi essas duas informações, né? Eu ou verifiquei que já tinha cadastro e peguei o número, ou eu tive que abrir o chamado para cadastro. Venci essa etapa, solicitei ordem de compra, recebi o número da ordem de compra. Aí eu vou responder para a Giannini com o número do cadastro do fornecedor e o número da ordem de compra que foi gerada pelos suprimentos, tá? Então, beleza. E aí a gente finaliza a parte do ponto focal. Para aquele processo, aqui a gente está dando o exemplo de um pagamento de RPA. Se a gente tiver 20, vai ter que fazer esse mesmo processo para os 20 RPA. Olhar se o cadastro está bonitinho, solicitar a ordem de compra para cada RPA, receber essa informação e passar para a Giannini. Tá? Então, é o mesmo processo aqui para cada pagamento. E aí, beleza. Aí a gente passa para a etapa 3 e 4. Posso passar aqui ou tem mais alguma dúvida? Por enquanto só. Beleza. Aí, Giannini, você vai abrir o chamado no Fluig para pagamento de RPA, tá? Então, aqui você já recebeu, né? O número da ordem de compra, já tem lá a certeza de que o fornecedor está cadastrado, está tudo bonitinho. Dentro do Fluig, você vai acessar no Contas a Pagar, vai lá em Processos, Iniciar Solicitações, aí vem aqui Contas a Pagar, e aí vai ter aqui o chamado Emissão de Pagamento de RPA. Então, nesse chamado dentro do Fluig, vai ser basicamente tudo que você já pôs naquele e-mail. Então, se você quiser até fazer um copiar-colar dentro do chamado, não vai ter problema, porque lá vai ter os dados do fornecedor, então nome, CPF, o valor bruto que vai ser pago, a data de pagamento, os dados bancários, o centro de custo, né? Se precisar de rateio, você vai colocar ali também, o serviço prestado, ali a qualificação cadastral,
todos os documentos, aí você vai anexar tudo isso dentro do chamado. E aí, como é que funciona? Vamos só pensar aqui. Aí eu estou pagando um Antônio esse mês que vem eu preciso pagar um Antônio de novo. Eu preciso fazer todo o processo de novo? Preciso enviar toda a documentação de novo? Sim. Então, a dica que eu te dou, Giannini, tem lá a documentação de um recibo de autônomo, arquiva aquilo digitalizado, deixa lá organizadinho com o nome dele, CPF, tudo bonitinho, porque se você precisar pagar esse cara em outro momento, você vai precisar de tudo de novo. Toda a documentação, centro de custo, tudo novamente. Cadastro, chamado de ordem de compra, tá? Então, ali a gente viu onde que a gente abre o chamado. E aí, quando a gente abrir o chamado, a gente vai ter essa telinha aqui. A gente preenche coligado e filial. Então, você vai pôr lá FESAR. A gente vai ter que filtrar aqui o nome do autônomo. E aqui ele vai buscar do banco de dados do sistema RM. Então, se esse autônomo não tiver cadastrado no RM, você não consegue nem abrir o chamado. E aí, aquela questão lá do PIS, se ele tiver sem aquele preenchimento do PIS, seu chamado, na hora que você clicar para enviar o chamado, ele não vai dar certo. E aí ele vai te dar aqui essas informações que ele vai puxar lá do cadastro. Então, vale aqui dar uma validada. O CPF está ok, tá certinho, o RG está ok, o PIS está ok. Então, todas as informações aqui você dá uma conferida. E aí você vai precisar anexar toda aquela documentação que você já tinha passado para a Gláucia aqui no chamado. Aqui também você vai conseguir validar, né, os dados bancários do autônomo. Aqui no campo ordem de compra, você vai digitar aquele número que a Gláucia te passou. E aí o sistema vai buscar no banco de dados do RM para ver se essa ordem de compra existe. Então, ó, sem o cadastro, não consegue abrir o chamado. Sem o PIS, não consegue abrir o chamado. Sem a ordem de compra, não consegue abrir o chamado. Tá vendo? Ó, tem um asteriscozinho aqui, ó, quer dizer que são campos obrigatórios. Então, aqui você vai lançar aquele número da ordem de compra, que foi gerado pelos suprimentos. Ele vai filtrar e vai dizer que está certinho. Aí você vai preencher a data da prestação do serviço, a data do vencimento, que vai ser ali o pagamento, e ele vai puxar, né, essas informações aqui, desculpa, de vencimento e de pagamento, ele vai puxar aqui da ordem de compra. Até aí tudo tranquilo, Janine, ou dúvidas? Tranquilo, Thiago. Então, beleza. E aí, depois que você preencheu tudo, anexou tudo, você vai clicar em enviar, esse chamado vai ser cair na fila, né, da central de notas. Como é que funciona esse fluxo de atendimento? Então, aqui eu só estou pensando no chamado de pagamento de RPA, tá? Não estou falando aqui do fluxo daquele outro chamado que a Gláucia abre, que é referente lá à criação da ordem de compra. Então, o fluxo de atendimento daquele chamado de pagamento de RPA, o PA abre esse chamado, esse chamado vai passar pelo departamento pessoal da AFIA, lá no CSA ou no NEA. O departamento pessoal vai avaliar toda a documentação e também vai dar um duplo check, né? Vai checar novamente aquele cadastro para ver se está tudo certinho, lá no RM. E aí ele pode aqui aprovar ou reprovar. Por exemplo, eu abri o chamado, então o PA abriu o chamado e esqueceu de anexar alguma documentação. O DP vai recusar esse chamado para o PA corrigir, incluir lá a documentação que estava faltando. Se não, está tudo certinho, então depois que o DP valida, cai para a central de notas. A central de notas, de novo, vai avaliar ali a documentação, vai avaliar o cadastro daquele fornecedor, vai ver se aquela ordem de compra está certinha, se é aquilo mesmo para aquele autônomo. E aí a central de notas também pode, né, reprovar esse chamado, ele volta aqui para o PA para correção, ou se tiver tudo certinho, ela vai lançar isso no RM e vai cair na fila
do contas a pagar para efetivar o pagamento. Tranquilo? Falei certinho, Thaís? Isso mesmo? Então tá. Janine, Glaucia, dúvidas ou eu posso passar? Tá correto, tá Não, Thiago. pode dando continuidade. Então, beleza. É isso. É um processo chato, não vou mentir, porque ele depende de duas pessoas, e aí o ponto focal tem que olhar o cadastro, tem que solicitar a ordem de compra, e o posto avançado tem que abrir o chamado de pagamento de RPA. Ele é um processo chato, porque ele é para todos os chamados, tem que anexar todas as informações, tem que anexar todos os documentos. Então, é um processo que tem que ter atenção, porque não adianta, por exemplo, Giannini, você tentar abrir o chamado sem a ordem de compra ou sem o cadastro estar correto, porque mesmo que você ainda consiga abrir o chamado, ele vai ser recusado, porque vai estar faltando documentação ou porque não tem ordem de compra. Deu para entender? Deu sim, Thiago. Já tô orando já para não aparecer nenhum RPA. Não, beleza. Eu espero que assim o volume seja pequeno, né? Porque vai dar uma trabalheira para vocês. E também não é muito legal a gente ficar pagando o RPA, né? Principalmente por causa, se tiver recorrência, ele pode categorizar vínculo trabalhista e pode depois dar problema para a unidade. Tiago, até então a gente não está aguardando nenhum não. Pagamento de RPA, vamos dizer que caso mesmo assim de extremo mesmo, muito difícil. O Rony já priorizou já essa situação, sabe? De evitar. Ótimo, muito bom. A gente sabe que na prática do dia a dia acaba acontecendo um ou outro, a gente não consegue fugir muito disso. Mas o ideal é que a gente tente contratar PJ ou, se for realmente o RPA, que a gente não tenha recorrência. Então é isso, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode finalizar por aqui. Tá tranquilo, Thiago. Oi, Tiago, boa tarde a todos. Na hora que você me chamou, eu estava com o microfone desligado, mas é isso aí mesmo que você falou, e só reforçando a importância dos envios dos documentos, né? Isso daí, meninas, é muito importante o envio dos documentos, porque igual, principalmente contra-cheque, igual o Tiago falou, faz uma pastinha com o nome da pessoa e deixa lá. Toda vez que for abrir um RPA, anexa todos os documentos, porque, por exemplo, uma pessoa mandou o contra-cheque, tem um RPA com um cara esse mês, e aí ele mandou o contra-cheque, mês que vem tem outro RPA, você não mandou o contra-cheque pra gente, eu não vou lembrar que mês passado teve o contra-cheque, não. Então, a gente às vezes pode lançar sem o contra-cheque, aí vai reter o INSS da pessoa, aí depois a pessoa pode me questionar e tal. Então, é muito importante essa questão do envio de toda a documentação, sempre anexar toda a documentação do cara que vai receber o RPA. É isso. Boa. Então é isso, gente. Só reforçando aqui também, Thiago, rapidão, se ficou bem claro para as meninas aí que são duas etapas, né, no processo. Uma abertura referente a como se fosse aí a solicitação da compra, né, que vai gerar ali uma ordem de compra, que é esse processo da regularização, e um segundo chamado, que é aquele de emissão de pagamento de RPA, que é o que vai passar pelo DP e depois chegar para a central. Entendeu? É importante sempre lembrar, né, que são essas etapas diferentes, né? Porque se não ocorrerem todas as etapas, isso não chega na central e o lançamento não é feito para o pagamento desse prestador. Isso aí. Então, aqui, ó, só reforçando o que o Bruno disse, né? Aqui a gente separou etapa 1 e 2. Ponto focal, Glaucio. A etapa 1 é dar uma olhada no cadastro. Se ele tem cadastro, olhar o PIS. Se tá tudo ok, beleza.
Se não tiver, aqui já tem um chamado que é solicitar o cadastro. Vencer essa etapa do cadastro, o ponto focal tem que abrir um chamado para pedir que seja criada a ordem de compra. Só com essa questão do cadastro e da ordem de compra, só depois dessas duas etapas é que o posto avançado que vai conseguir abrir o chamado de pagamento de RPA. Então, pode ser que sejam até 3 chamados. Se esse cara não tiver cadastro no RM, eu tenho chamado de solicitação de cadastro, eu tenho chamado de ordem de compra, para criação da ordem de compra, e depois eu vou ter o chamado, que é o FLUIG de pagamento de RPA. E sempre observar também os prazos, tá, pessoal? Porque a gente tem prazos para lançar RPA. Então, todo esse processo aí que o Thiago explicou, de abrir a solicitação de regularização, depois abrir o FLUIG de RPA, ele tem que chegar para a central de notas apto para lançar até dia 20, geralmente até dia 20, dependendo do mês, do feriado, às vezes pode dar uma variada, mas geralmente até dia 20 de cada mês. Então, todos esses processos que o Thiago explicou tem que ser feito até dia 20, porque a central de notas também tem prazo para poder estar realizando os lançamentos aqui. Então, sempre atentar à questão dos prazos, tá bom? Boa. E aí, lembrando que os prazos oficiais da AFIA vão estar dentro do FLUIG no calendário oficial, tá? Então, deixa eu aqui, ó. Essa aqui é a carinha do FLUIG. Então, aqui, ó, eu vou ter, né, as datas e o calendário. Provavelmente aqui ele ainda não liberou até o dia 20, ó, a gente está aqui só até o dia 14. Mas aqui eu vou ter essa informação também, né, Thaís? Sim, sempre tem no FLUIG, que fica aí estampado no FLUIG. Geralmente também o pessoal manda o calendário, né, pelo e-mail, aquele vem pelo aquele comunica, né, o pessoal costuma mandar os calendários pelo e-mail também. Aí é só se atentar à questão dos calendários mesmo, dos prazos. Porque o chamado ele tem que chegar para a central no dia 20. Então, tipo assim, não é deixar para o dia 20, tem RPA, vou fazer tudo hoje, no dia 20. Você não vai conseguir. Então, apareceu o RPA, já vai abrindo as solicitações que precisa, porque no dia 20 ele tem que chegar aprovado para a central, está apto para lançamento aqui na central, porque a central também tem prazo para poder lançar isso e enviar para o DP. Então, essa questão dos prazos é importante também. Legal. Eu vou até voltar aqui, ó, para a gente falar aqui, ó, um pouquinho sobre prazo. Então, ó, se eu precisar cadastrar um autônomo, eu tenho que abrir um chamado de cadastro. Só o chamado de cadastro pode demorar de 3 a 5 dias. Então, aqui eu já tenho 5 dias só para o cadastro, que pode acontecer de demorar 5 dias úteis. Aí a Gláucia tem que abrir outro chamado, que é para a criação da ordem de compra, que provavelmente vai demorar ali entre 2 e 3 dias úteis. Então, aqui a gente já pode ter um processo de 8 dias úteis. Então, olha só, tá vendo por que é importante se programar e abrir com antecedência? Porque se eu tiver que esperar 10 dias úteis, que dá 2 semanas, 14 dias, e aí para depois eu abrir o chamado de pagamento do RPA, vai acontecer exatamente isso que a Thaís falou, vai estar depois do dia 20 e eu não vou poder abrir esse chamado. Ou eu vou até poder abrir, mas ele vai ser recusado porque está fora do prazo. Se os chamados chegarem depois do dia do nosso prazo, né, para lançamento, a gente devolve o chamado e fala para a pessoa abrir a partir do dia 1º do mês subsequente. Por exemplo, abriu no dia 20/8. Aí a gente vai devolver e vai falar, abre o chamado novamente a partir do dia 1/9. Porque a gente não pode mais lançar, o DP também bloqueia. Isso não é a gente, sabe? Não é a central que não quer lançar, a gente não pode lançar. Então, chegou depois do dia 20, a gente devolve e pede para a pessoa abrir depois do dia 1º, porque a gente não pode lançar. A gente também tem trava no sistema quanto a isso. Isso, até porque o DP também precisa do prazo para fechar a folha, né? Isso. A gente lança um RPA no final do mês, eles não conseguem. Diga, Glaucio. Uma dúvida aqui, porque assim, até o meu conhecimento, eu não sei se foge
do que eu estou sabendo. Não foi cadastrado nenhum RPA. Então, quem for RPA, a gente vai partir do zero. Já é um ponto de atenção aí para mim, no caso que vou abrir esse chamado. Eu vou ter que partir do zero. Só que a Janine, ela não tinha esse contato direto, porque o que acontecia? A pessoa lançava um RPA, ele lançava a nota, perdão, e aí, em outro momento, num dado processo, é que eu passava para a Janine a nota para ela informar para a contabilidade. Eu sei que a minha folha de pagamento, ela encerra dia 15. Então, o que acontece? A nota fiscal, ela vai poder ser gerada antes, ou eu primeiro vou ter que fazer da seguinte forma. Abrir um chamado para fazer o cadastro. Depois, abrir o chamado para fazer a ordem de compra. Depois é que vai contratar o serviço da pessoa para ele fazer o serviço e emitir a nota fiscal o mais tardar até o dia 15. O dia 15 não, vai ter que ser no dia 10, dia 8, porque a minha folha fecha dia 15 e ele vai ter que entrar no mês. Não, aí seria até dia 20, né? Porque aí são coisas diferentes. A sua folha fecha dia 15, mas a RPA fecha geralmente dia 25, que aí a gente tem o prazo da central para lançar. Mas aí tem que chegar para a gente até dia 20. Mas se então, você conseguir, respondendo a sua pergunta, né, em relação a ter que fazer a ordem de compra primeiro para depois emitir a nota. Se você conseguir isso, seria o cenário ideal, porque aí você já solicitaria o cadastro, já solicitaria a regularização. Quando a nota chegasse, era só fazer o chamado de RPA, né? Mas se você, eu não sei se você vai conseguir fazer isso aí com todos os seus fornecedores, que eu não sei qual que é a relação com os seus fornecedores. Se você conseguisse fazer, seria o cenário ideal, mas se não conseguir, aí a hora que a nota chegar, vamos verificar, tem cadastro? Beleza, então vamos solicitar a ordem de compra. Não tem cadastro, já corre atrás do cadastro. Porque o que acontecia aqui era recorrente. Do RPA, a pessoa ter lançado a nota do mês 7 e acabar ficando para o mês 8, porque ele não incluiu dentro do mês, ficou pendente para o mês seguinte. Vai poder ocorrer isso ou é fora de cogitação? Não pode acontecer, porque senão a gente vai ter que programar, no caso, como vai contratar o serviço da pessoa, de falar assim, olha, contrato de RPA é somente até o dia 20, para eles emitirem a nota e dar tempo da gente mandar para o efetuar o pagamento. Isso, porque senão porque vai fugir. As notas emitidas dentro da competência têm que ser lançadas, registradas dentro da competência. Então, tudo que foi emitido dentro do mês 8 tem que entrar dentro do mês 8. Então, vamos supor, o cara vai ter um prazo, vai emitir a nota dele, agora no mês 8. Até dia 20 do 8, isso tem que estar apto para lançamento. Já tem que ter cadastro, já tem que ter ordem de compra e o chamado tem que estar ok aqui na central para a central conseguir lançar. E aí a Thaís tocou num ponto importante. Tudo tem que ser registrado dentro da competência, mas não vamos deixar o negócio desandar. Não é porque o cara emitiu a nota fiscal ali, pessoa física, que já resolveu. Tem que ter cadastro, tem que ter ordem de compra. Se não tiver cadastro, não tiver ordem de compra, a Thaís não consegue lançar e aí vai dar problema. Não, entendi. Deu para entender, Glaucia, ou ficou alguma dúvida com relação a isso? Não, a minha preocupação era justamente essa questão do processo, ele ser demorado, igual a gente foi fazer o cronograma aí, entre o processo de abrir o chamado para cadastro e ordem de compra, 8 dias, né? Porque média, né? o que foi orientado é que, até mesmo na nota fiscal, ter o número da ordem de compra. Então, isso que eu falei com você. Seria o ideal, o cenário ideal é isso. Tudo que você for comprar já tem ordem de compra, mas é difícil às vezes você conseguir fazer isso. Esse é o cenário ideal, o cenário perfeito. Vou contratar um serviço, primeiro eu faço a ordem de compra, depois o cara emite a nota. Mas às vezes você pode precisar de um serviço emergencial, alguma coisa assim, que não vai ser possível fazer a ordem de compra primeiro. Mas aí, se isso acontecer,
Se o cara emitiu a nota, já corre atrás dos cadastros e da ordem de compra para poder ficar pronto dentro do prazo. Não, ok, então. Entendido. Obrigada. De nada. E aí, Janine, essa dica vale muito para você, tá? Porque você aponta, precisa da ajuda da Gláucia, mas também não adianta você, por exemplo, querer contratar alguém no final do mês e depois jogar a bomba para a Gláucia e falar assim, agora se vira com o cadastro, se vira com a ordem de compra, porque aí não vai dar certo, tá? Então, o ideal que esse processo de contratação provavelmente vai nascer, essa demanda vai chegar para você primeiro. Então, se alinha com a Gláucia, vamos olhar se esse cara tem cadastro, já vamos pedir aqui a ordem de compra. Então, você já tendo essa informação toda, passa primeiro para a Gláucia, não espera o cara prestar o serviço para não sei o quê. Não espera que eu diga é assim, não espera depois dele já prestou o serviço, já emitiu a nota, já chegou dia 20, para você mandar para a Gláucia para o processo rodar. Deu para entender? Deu sim, Thiago, entendi. Mais alguma dúvida, gente? Não. Agora não. Na hora de produzir, a gente vê. Dúvida só na hora da prova. Dúvida só na hora de estiver produzindo o processo, aí nós começa. Socorro, socorro, socorro. Mas então, beleza. Eu vou subir também no site, tá? Esse treinamento vai ficar lá disponível para consulta. Também tem um videozinho lá falando sobre essa atividade, um vídeo de treinamento rápido. E aí também a gente vai estar pronto para dar suporte. Fala lá, Bruno. Não, tá tranquilo. Então, beleza, gente, é isso. Agradeço muito a participação de vocês. E qualquer coisa, consultem o site, podem também nos acionar, que a gente está aqui para atender vocês, tá? Obrigada, Thiago. Obrigada, Brunão. Obrigada, Thiago. Obrigada, Beleza. Thaís. Aí eu Janine, tamo junto. Vou mandar para vocês Vamos trabalhar junto agora aí, a lista aí, tá? De presença aí desse treinamento. Igual mandei da outra. Beleza? Mandei para vocês aqui no Teams mesmo. Beleza. Um abraço. Gente, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.